Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Santana Pereira. Trabalhamos juntos a disciplina de Comunicação Empresarial e Negociação e neste vídeo eu quero responder aos questionamentos da nossa terceira e quarta aula ao vivo. Vamos lá então? Bom, referente à terceira aula ao vivo, temos algumas perguntas e aí na sequência, encerrando os questionamentos da terceira aula, avançamos para os questionamentos da quarta aula. Começando então, a pergunta da Amanda Mirelli de Souza, do Polo de Sumaré. Os eventos como o CIPAT também entram como programa de incentivo ou somente em evento? A CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, ela pode ser utilizada e deve ser utilizada como um mecanismo de comunicação interna, de conscientização, de comunicação, de incentivo, enfim. Então é um importante evento sim, mas que pode ser utilizado também com esse viés da comunicação interna, desde que quando a empresa proceda com a informação, com o comunicado, convite, então ela tem toda uma forma especial de anunciar este evento. Bom, próxima pergunta de Matheus Henrique Crispim, do Polo de Pouso Alegre, Minas Gerais. A comunicação integrada é tentar responsabilizar a todos os colaboradores quanto a todos os processos organizacionais da empresa. Bom, a comunicação integrada, ela tem a ver com a clarificação ou a unificação de propósito, a unificação de objetivo na ação da comunicação. Passa por esse processo todo a responsabilização. Uma vez que você é mais transparente na comunicação, você deixa mais claro o que você espera de cada ator, de cada participante do negócio, é claro que você transfere nesse processo um pouco ou parte da responsabilidade. Então, poderia sim, em certa forma, dizer que a comunicação integrada ela vai potencializar a responsabilização de todos os envolvidos. A próxima pergunta da Mônica Alves Borges da Silva, de São Lourenço, Minas Gerais também, pessoal de Minas participando aqui bastante. Seria correto afirmar que a gestão de pessoas está interligada à comunicação interna? Sim, é correto afirmar. Porque quando nós falamos da gestão de pessoas, ou esse gerenciamento junto com as pessoas, essa tratativa com os colaboradores da empresa, não tem como fazer isso sem uma comunicação. Seja para anunciar um evento, o aniversariante do mês, o colaborador destaque, enfim. Então, são estratégias sim de comunicação interna, engajamento, motivação, que fazem bem aí para a gestão de pessoas. Aí nós temos agora vários alunos que mandaram seus questionamentos mais ou menos parecidos, e nós agrupamos aqui. O Robson Antônio da Silva, de Goiôerê, Aline Cristine de Freitas, de Barão de Cocais, Luciano Ferreira da Silva, de Itajaí, Jonathan Aparecido Gonçalves, Campina da Lagoa, e Alex do Nascimento Ramos, de Porto Feliz, São Paulo. Negociar bem negociar bem está diretamente ligado com falar bem. Seria uma habilidade na negociação? Olha, todos os nossos alunos aqui que enviaram essa pergunta, talvez seja uma pergunta bastante recorrente. Nem sempre aquele que fala mais tem aí mais sucesso na sua comunicação ou até mesmo na negociação. Falar bem significa se fazer entender, não significa falar muito, E as pessoas confundem, principalmente quem trabalha com vendas, que tem a negociação aí como profissão, acham que vão ganhar falando muito, não deixa o cliente falar, enfim. Então, nem sempre. É importante falar bem, ser claro, ser transparente, conseguir transmitir as ideias, ter a percepção do outro. Tudo isso faz parte do entendimento que eu tenho sobre falar bem. Não significa que é falar muito, ou falar demais, ou acelerar de forma acelerada e assim por diante. Tá bom? Deu nó aqui, quase não consegui falar aceleradamente.
Aí temos a pergunta do Alvarindo da Silva Pires, de Curitiba. O poder do tempo e da informação podem andar juntos? Sim. Como nós falamos na aula ao vivo, você obtém informação a partir do momento que você dedica tempo para levantar as informações. Então andam juntos, sim. Os dois poderes aí caminham lado a lado. Sendo que o poder da informação, a questão da informação, ela é decorrente do investimento de tempo que se faz para conseguir e obter essas informações. E aí a nossa última pergunta da terceira aula, o Pedro Henrique David de Matê, de Guaxupé. Professor, quanto mais conhecimento eu tiver do produto ou serviço que eu estou vendendo, é maior a chance de eu conseguir ganhar essa negociação? E quanto às objeções apresentadas pela pessoa com quem estou negociando, quando são quebradas com perguntas, ajudam no fechamento da negociação? Sim, sem dúvida nenhuma. A sua colocação ou pergunta e ao mesmo tempo aqui um complemento, um comentário é muito válido, tá, Pedro? Então assim, quanto mais conhecimento você tem daquilo que você está tratando, mais seguro você vai estar, mais poder você vai estar, mais clareza de objetivo, uma série de coisas e benefícios podem acontecer. Depois, quando você fala de superar as objeções com base em perguntas, é sensacional. Talvez essa seja a grande estratégia de superar objeções sem criar desgaste com a outra parte. Então, quando a pessoa tem ali o bloqueio, você faz pergunta, faz uma sondagem e vai meio que em paralelo descobrindo o motivo da objeção. E, sem dúvida nenhuma, isso vai sendo quebrado de uma forma muito mais tranquila, né, e menos impositiva ou confrontativa. Tudo bem? Bom, fechamos aqui, pessoal, as perguntas da nossa terceira aula. E agora a gente avança para as perguntas da nossa quarta aula ao vivo. Começando com a pergunta da Karina da Silva, de Chapadão do Sul, Tatiele Pereira do Nascimento, de Campo Verde, e Antônio Joselito Batista da Silva, de Carpina. Como o gestor deve fazer para que o colaborador entenda a importância de um feedback positivo para a empresa e para ele mesmo? Qual o momento mais propício para dar feedback para o funcionário? Uma excelente pergunta, talvez seja aí uma grande interrogação para todos aqueles que trabalham com pessoas e trabalham com a gestão. Eu sempre comento que o feedback é uma questão cultural. Nós não aprendemos a receber e a emitir feedback, então é meio que cultural. E sempre que nós somos desafiados ou é nos dado um feedback, a primeira reação que nós temos é a defesa. Então a gente não para pensar o que realmente a pessoa está falando, por que ela está falando, se realmente o que ela falou aconteceu ou não, será que eu errei, será que eu não errei, né? A pessoa parar para refletir. A primeira situação é defesa, não foi eu, foi o fulano. Isso tudo vai limitando, né? Vai minando a ferramenta do feedback. E aí, dado a nossa cultura, onde nós não somos ensinados a ter esse tipo de tratativa, juntamente aí com a questão emocional, acaba se tornando um verdadeiro problema dentro das empresas. Então, a primeira grande questão que foi colocada aqui é criar uma cultura para o feedback. É começar aos poucos, elogiando, agradecendo, o que a gente chama de toques, né? Toques positivos e depois os reforços de correção, vamos dizer assim. Então, não só chamar quando errar, mas chamar quando acertar também, valorizar os acertos, evidenciar isso e depois, aos poucos, né, trabalhando a questão das melhorias. As pessoas sempre carecem de feedback, todos nós. Eu preciso do seu feedback como aluno para saber se eu me saí bem ou não, se aquilo que eu fiz, né, atendeu ou não. Você como aluno precisa de feedback nas diferentes áreas da vida. O ser humano precisa de feedback, só que a gente não é educado para isso. Então a primeira grande questão é, sem dúvida nenhuma, romper essa cultura de bloqueio e criar uma cultura aberta para o feedback. E o momento mais propício para o feedback vai depender. Às vezes é uma coisa pontual e você precisa imediatamente já trabalhar o feedback. Às vezes é uma situação
que é mais organizada, faz parte da estratégia, é uma avaliação de desempenho que vai ter um momento dentro de um time, dentro de um período para realizar o feedback. Então, acho que vai muito, né? Vai muito de sentir na outra pessoa. Então, às vezes aconteceu um problema e tal, e você percebe que a outra pessoa está nervosa, não é o momento de abordar o assunto, né? Então, acho que vai muito da percepção de quem vai trabalhar o feedback, do estado da outra pessoa, do timer, só que também não pode esperar muito tempo, né? Senão perde o efeito que a gente fala. O impacto, né, do feedback, ele perde o sentido quando passa muito tempo, tá? O ideal aí, 3, 4, 5 dias, uma semana, trabalha o assunto, que eu acho que tá de bom tamanho. Esperar 3 meses aí já perdeu o efeito, né? Bom, próxima pergunta também enviada em coletivo aqui, né? O mesmo assunto, olha, Lucas Pereira Mazetti, de Curitiba, Cíntia Rayane de Alencar Costa Fortes, de Barueri, José Henrique Alves Gonçalves, de Coronel Fabriciano, Jennifer Kelly Almeida dos Santos, de Marechal Cândido Rondon, aqui no Paraná. Rapport pode ser visto como uma técnica elaborada para a criação de empatia, confiança, entre os negociantes, voltado exclusivamente para a linguagem não verbal? Em partes, está certo a colocação de vocês, né? Vocês fazem uma pergunta meio que quase que afirmando, né, se o rapport tem essa ligação direta com a condição não verbal. O exemplo que eu trabalhei na aula, até pelo tempo que tivemos e tal, eu citei o exemplo corporal. Mas o rapport também cabe a outros elementos que não são necessariamente não verbais e até verbais. Então, por exemplo, se você está conversando e negociando com uma pessoa e a pessoa tem uma voz num volume um pouquinho mais alto, você, de forma estratégica e utilizando o rapport, você também eleva um pouquinho o seu tom de voz. Se você conversa com uma pessoa que tem um tom de voz mais baixo, então você vai também acalmar a sua voz para acompanhar o ritmo da outra parte. Então, se você tem uma pessoa que fala bem rápido, você vai adequar o ritmo da sua fala para fazer espelho com a da outra pessoa. Percebe? Então, o rapport se aplica aos elementos não verbais, mas também podem ser aplicados a elementos verbais também. Bom, próxima do Wanderson Antônio de Sena Oliveira, de Caldas Novas. Em uma negociação que cause danos financeiros para ambos os lados, pode ser interpretado como uma negociação que não houve um bom planejamento e comunicação? Depende, né? Depende do contexto, depende do que aconteceu, do que foi tratado. Geralmente, né, as más negociações decorrem de falta de planejamento, falta de preparo, né, de organização, de maturidade, questão emocional, uma série de coisas nesse sentido. Mas não necessariamente é falta de planejamento. Às vezes você pode planejar, você pode organizar, mas chega na hora, acontecem N coisas e que infelizmente te levam para um mau resultado, né? Não era a sua intenção, mas acaba acontecendo. A Karina da Silva, de Chapadão do Sul. Professor, é viável abrir mão de algumas exigências para fechar uma negociação, mesmo que essas exigências sejam de extrema importância? Depende, Karina. Porque se você depende, eu sempre falo que existem coisas negociáveis e coisas não negociáveis. Então, se talvez isso que você está abrindo mão faz parte dessa margem negociável, vale a pena. O foco no relacionamento, o foco aí a médio e longo prazo, a manutenção, né, do convívio, vale a pena você abrir mão hoje para você recuperar isso a médio e longo prazo, não tem problema. Mas existem coisas que são não negociáveis, né? Valores, não questão financeira, mas valores de ética, de princípios e tal, que vai talvez riscar a sua imagem, riscar a imagem da sua empresa, não dá para negociar isso. E aí então, né, aí não vale a pena você abrir essa exceção, correndo um sério risco, né, de prejudicar a imagem da empresa ou pessoal no mercado. Então, acho que tudo vai depender da prioridade que se tem. Resultado, relacionamento, aquela balança que a gente sempre faz, né? E depois, a nossa última pergunta da quarta aula, Tatiele Pereira do Nascimento, de Campo Verde, Mato Grosso.
Sobre a ética em relação à negociação, até que ponto a ética se enquadra numa questão cultural e pessoal? Em que ponto ela já não se enquadraria como uma questão cultural em uma negociação? Bom, a discussão sobre a ética nas negociações é extremamente ampla e vasta. Muitos questionamentos, muitas indagações, alguns afirmam tem uma vertente teórica, outros têm outras vertentes teóricas e assim por diante. Mas o que eu entendo é que no âmbito da negociação, nós precisamos ter clareza, primeiro, da condição moral nossa. A condição moral, ela vem dos ensinamentos de berço, vamos dizer assim, de família, né, da escola, de criança, né, a nossa formação. Aquilo que a gente entende, que aprende lá com o pai, com a mãe, que é certo, que é errado, que pode fazer, que não pode. Então, uma condição sua, é o teu crivo de avaliação, né? Depois nós temos uma outra via, que é a questão legal. É o que a lei diz. A lei diz que é uma coisa ou diz que é outra. E aí você tem uma avaliação pessoal e mais um julgamento na esfera legal, se você está dentro da lei ou fora da lei e tudo mais. E depois tem, assim, de uma forma muito ampla, os aspectos culturais, tá? Na negociação acontece muita coisa intensamente, tá? Então, um exemplo sobre questão cultural e pessoal, nas negociações, se você negocia com vamos dizer assim, uma pessoa de origem japonesa, oriental, eles vão ter um tipo de cultura, uma forma de tratativa, toda uma reverência, um respeito e assim por diante, né? Então é uma questão cultural, isso faz parte da condição moral, né? E faz parte de uma condição principalmente hierárquica, né? Que o Japão tem, bastante rígido nesse sentido, né? De respeito aos mais velhos, de respeito a quem está chegando, enfim, tem uma série de questão cultural. Já em outros países isso não acontece, né? Em outros países, vou dar o exemplo mais óbvio que me veio aqui, enfim, o negociador norte-americano, ele é competitivo, ele não tem muito vínculo, né? Ele é mais jogador, aquela coisa toda. Então a questão cultural dessa que o oriental respeita tanto, talvez já não vai seguir da mesma forma. Você vai precisar adequar a sua condição pessoal, seu julgamento pessoal ao momento. Então o momento vai dizer muito, não que isso seja legal ou ilegal, né? Estão ambas as situações, dependendo da situação, ambas dentro da lei. Então é uma questão muito mais de um julgamento pessoal e de um acordo coletivo de convivência do que o aspecto legal, tá? E assim vai, tá? Então são hábitos e costumes que são criados coletivamente e que passa-se a entender que aquilo é certo, que aquilo é bom, deve ser feito, ou aquilo não é bom, aquilo é errado, deve ser evitado. E aí quanto mais a gente conhece esses aspectos culturais, quanto a gente mais está inteirado disso, a gente consegue respeitar essas diferenças culturais e, é claro, não afrontar isso no momento da negociação, que pega muito mal, né? Algumas gafes assim riscam, né, a questão da negociação. Tá bom? Não sei se eu respondi, espero ter ajudado. Fechamos aqui as perguntas enviadas por vocês durante a nossa terceira e a nossa quarta aula ao vivo. Quero agradecer imensamente a participação de todos vocês, a oportunidade que tive de trabalhar a disciplina. Espero que de alguma forma tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre esse assunto, que vocês possam estar no dia a dia de vocês observando esse assunto com um olhar diferente. Se isso talvez possa ou venha a acontecer, tenho certeza que o objetivo da disciplina foi atingido. Tudo bem? Fecho aqui então, fiquem com Deus, um forte abraço, quem sabe até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!